Neste domingo, perto da gravação desse vídeo, mais especificamente 14 de dezembro, foi postado o vídeo da Fábrica de Monstros com o Dudu Fit. Que esse vídeo viralizou muito porque ele desafiou o Gunley a uma competição de fisiculturismo para não necessariamente para ver quem é o melhor, porque ele não falou que vai ganhar, mas uma disputa entre os dois para resolver isso logo. E o Gunley aceitou o desafio, então ano que vem, para junho ou para julho, esses dois irão competir no mesmo palco. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para falar para vocês quem que eu acho que vai ganhar, qual é a minha opinião e algumas dicas importantes para você que quer melhorar seu físico, tanto questão de treinamento ou até mesmo uma questão muito importante que eu acho que vai perseguir essa discussão dos dois aqui por toda a preparação deles, que é a importância da genética. Dá para compensar a genética com outro fator, como por exemplo o Gunley que está harmonizando, dá para pegar o Dudu Fit que nitidamente tem uma genética superior a ele. É isso que eu quero conversar nesse vídeo de hoje com vocês. Quem dos dois que eu acho que vai ganhar e algumas coisas que nós podemos pegar de bom de um dos dois para que nós melhoremos nosso físico. Então vai ser um vídeo bem interessante. E eu também gostaria de saber a sua opinião, então comenta aqui embaixo quem dos dois vai ganhar esse confronto e por que você acredita nisso. Então, e aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando Wesley, e nesse vídeo a gente vai fazer esse desafio aqui, esse versus. Quem dos dois que vai ganhar, se é o Gunley ou o Dudu Fit. Eu já tenho um vídeo falando do Dudu Fit, sobre o shape que ele conquistou a WMF, né, o seu Procard natural. Então, vou deixar no link do card aqui o vídeo sobre isso, depois você vai lá e assiste ele, que também é um vídeo que vai complementar muito aqui. Então, eu vou falar um pouco menos dele, vou falar um pouco mais do Gunley. Se você quiser mais saber do Dudu Fit, vai lá no vídeo que tem específico do canal, que aí você já sabe tudo certinho. Então, vamos começar falando do Gunley, já que ele é a maior parte que eu vou falar nesse vídeo. Que o que falar do Gunley? Bom, alguns pontos positivos sobre o Gunley é que todo mundo que acompanha, todo mundo que já conhece ele, sabe que ele é uma pessoa que gosta muito da parada. Ele gosta muito de fisiculturismo. Então, dificilmente nós podemos esperar uma pessoa que não vai dar o 100% dela. Ele com certeza vai se matar para essa preparação. Tanto porque ele gosta de se preparar, então ele adora treinar de qualquer jeito, mesmo assim, sei o treino, já vou falar mais pra frente, mas ele adora treinar, ele adora fazer dieta, ele adora sofrer esse processo, tanto quanto ele é uma pessoa extremamente orgulhosa. E isso muitas vezes é um defeito, mas dependendo da situação é uma qualidade também. Então ele é uma pessoa que ele não gosta de perder, que ele não quer sair por baixo, e com o Dudu Fit, que é uma pessoa que inicialmente ele não gosta, a chance dele se dedicar mais ainda nessa preparação é enorme. Então, com certeza, nós vamos ver a melhor versão do Gunley da história, assim, com larga folga. Então, isso vai ser muito legal de acompanhar. Então, por essa competitividade do Gunley e por ele gostar de fazer o processo, nós podemos esperar um cara que vai se dedicar nos treinos, um cara que não vai errar na dieta e um cara que vai descer a lenha dos hormônios. O Gunley vai tomar o que puder, ele vai fazer a preparação pro Olímpia aqui, ele vai tomar mais que o Brandão se deixar. Porque ele vai querer ganhar muito isso, então nós vamos ver ele dedicando ao máximo para isso. Só que tem alguns problemas, alguns pontos negativos que eu acho que vai atrapalhar o físico do Gunley. Analisando o físico do Gunley, o Gunley é um cara que não tem uma grande genética, tá? Se você não conhece muito de fisiculturismo, se você é uma pessoa que começou a entrar recentemente nesse meio e ainda não tem essa análise técnica, vamos botar assim, entre aspas, podemos dizer assim, você talvez surpreenda nisso, mas o Gunley é um cara que tem uma genética mediana, ele é um cara alto, por consequência ele ocupa um pouco mais de espaço, então ele tende a ter um pouco mais largo, então ele tende a aparecer um pouco maior. Porém, então, todavia, o Gunley é um cara que tem membros compridos, então tem pernas bem compridas, braços compridos, e ele é um cara que vai ter que botar muita massa muscular nesse físico para preencher essa estrutura, porque um cara alto demanda de mais massa muscular para ficar preenchido, e o Gunley não é esse tipo de pessoa. Como assim? O Gunley não é o cara que vai ganhar muito músculo, um open de 140 kg. Pelo menos partindo do pressuposto que o Gunley faz tudo que é para ser feito, ele não é um cara que tem facilidade para construir massa muscular. Isso fica nítido principalmente nesse primeiro ciclo que ele fez, que ele não cresceu tanto em massa quanto
entre aspas, deveria. Pensando num cara que tem uma genética absurda. Então, o Gunley não tem a grande genética para construção de massa muscular. Outro problema, o Gunley não é um cara de muita divisão, não é um cara de um aspecto de musculatura muito impressionante. Como assim? Eu botei a imagem aí da última preparação do Gunley, que ele mesmo botou no Instagram dele, e tu vê que ele é um cara que tava seco, então ele fez a dieta, mas tu vê que nitidamente ele não é um cara com aquele aspecto surrado na musculatura, aquele aspecto definido na musculatura. Então tu vê que ele não tem fibra no peito, ele não tem fibra no ombro, pouca divisão nos braços, tu vê que as pernas, tu vê que ele tem um pouco de dificuldade para cortar as pernas. O glúteo dele também não tá fibrado nessas fotos. Ele não tem aquele aspecto de condicionamento que tu espera de um atleta de alto nível, um atleta olímpico que consegue entregar aquela profundidade de corte, tudo mais. Ah, mas tu pode estar falando assim, tá, mas é um cara muito novo e isso vem com o tempo. Sim, vem com o tempo. Porém, você talvez não saiba disso, mas isso também tem um fator genético muito envolvido, tá? Você pode treinar o que for, você pode fazer a dieta que for. Se você não tem genética para fibrar peito, você nunca vai fibrar seu peito. Isso é um fator genético muito importante. Isso tem esse fator genético envolvido. A maior prova disso é o Brandão. O Brandão nunca fibrou peito na vida e nunca vai fibrar. O Brandão nem fibra glúteo, porque ele nunca vai fibrar. E não é que o Brandão não chega seco, é que geneticamente ele não tem isso. Então, simples assim. E tu vê que o Gunley nessa foto aqui, tu já consegue perceber que ele é um cara que não tem essa genética para condicionamento incrível. E outro problema também, ele nitidamente falta perna no físico dele. E isso é um fator genético. Por que é um fator genético? Porque agora que ele tá harmonizando, ele postou uma foto do duplo bíceps e tu vê que nitidamente a perna não tá acompanhando o resto do tronco. Então, isso vai com certeza atrapalhar o Gunley. O Gunley é um cara que ele precisa muito de massa muscular, tanto nas pernas quanto no tronco, principalmente nas pernas. Ele precisa de muito muscular para fazer essas pernas acompanhar a dorsal dele, que é excelente. A dorsal do Gunley expande muito, ela é muito boa. Então o Gunley nitidamente precisa de muita massa muscular no físico dele, principalmente nas pernas, e ele está bem retido, ele está bem acima do peso. Então ele não pode só fazer um off absurdo para botar muita massa muscular, porque não vai dar certo, a sensibilidade de insulina dele não deve estar tão boa, a flexibilidade metabólica dele já deve estar mais ou menos, que ele está bem retido, está na hora dele secar um pouco para depois construir massa muscular. E se ele ficar só focando em construir massa, ele não vai construir, só vai acumular gordura. E tem que lembrar, quanto mais gordura ele acumular, mais ele vai ter que sofrer para secar para a competição. Porque se ele não chegar extremamente condicionado, a chance dele ganhar é zero. Então o Gunley tem esses pontos que ele tem que bater no físico dele. Basicamente o Gunley tem que crescer como um todo, pensando obviamente na última competição. Obviamente que ele tá maior, que ele tá harmonizado, ele com certeza vai entregar um físico melhor do que a última competição. Só que o ponto não é entregar um físico melhor que a última competição, o ponto tem que entregar um físico que bate o Dudu Fit, que é um cara extremamente bom, que eu já vou mostrar o físico dele e já vou falar minhas considerações finais. Agora, outros pontos que eu acho que vão atrapalhar muito o Gunley. O treino do Gunley é extremamente duvidoso. Ele adora roubar, adora fazer movimentos compensados. Então ele gosta de estar fazendo uma elevação lateral, do nada ele começa a fazer um trapézio e aí ele vai para uma coluna. Ele adora roubar mesmo, tá? Adora fazer muitas técnicas de roubo. É um cara que gosta de botar muito peso, gosta de puxar, tu vê que ele tem muita vontade, só que tu vê que falta muita técnica muitas vezes. E não é nem porque ele não sabe treinar, tá? Se você pega os vídeos antigos dele, você pega um vídeo dele, por exemplo, fazendo com o Júlio Balestrini, um cara um pouco mais técnico, ele consegue fazer as execuções da forma perfeita. O problema é que ele não gosta. Ele gosta de fazer o estilo all-day mesmo. Bota o peso, puxa de qualquer jeito e vambora. Então tu vê que é a pira do cara, tu vê que ele tem um tesão em treinar assim. Só que o problema é o quê? Independente se você gosta de treinar ou não, claro, nós que somos pessoas normais, nós temos que treinar da melhor forma possível, contanto que nós gostamos, nós temos adesão àquilo. Não adianta você treinar da melhor forma possível, só que você não gosta de treinar, você não vai na academia.
Então nós temos que fazer essa mescla entre adesão e eficiência no nosso treinamento. Agora, um atleta de fisiculturismo, um cara que quer ser atleta, quer ser um open profissional, infelizmente ele não tem esse luxo de fazer o que ele quer, fazer o que ele gosta. Ele tem que fazer o que é melhor para o físico dele. Ele tem que treinar o que ele precisa. Ele tem que treinar da forma que ele precisa. Então o Gunning tem que mudar esse estilo de treino se ele quiser ganhar do Fit. Se ele não treinar de uma forma melhor, de uma forma mais pensada, de uma forma mais controlada, uma progressão de carga, anotado certinho, fazer uma divisão de treinos melhor, se ele continuar no bro split, um músculo por dia, continuar fazendo movimento roubado, e assim vai ter muita dificuldade de melhorar o físico dele, principalmente no ponto fraco dele, que é as pernas. Ele precisa bater muito pernas para conseguir ter um físico competitivo contra o Dudu Fit. Então, o treino vai ser um ponto ruim, um ponto que ele tem que melhorar muito se ele quer ganhar do Fit. E o coach dele também, ele tem que trocar de coach, porque o Cruz é horrível. O Cruz é um péssimo treinador, ele é maluco, ele adora fazer os atletas sofrer à toa. Então, eu tenho medo do que vai acontecer mais pra frente, porque se ele já tem esse problema de churrear as pernas, com o Cruz ainda vai ser ainda pior. Ele vai chegar lá, as pernas vai ter o tamanho que ele estava antes natural. Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que o Gunning fez uma aposta extremamente arriscada nessa disputa, porque se ele perder vai ficar muito feio, não tem que fazer. Ele é um humanizado que quer ser open, e se ele perder para um cara natural vai ficar muito feio, principalmente o cara natural sendo um inimigo dele, assim, entre aspas, sendo um arqui-inimigo dele. Então vai ser muito complicado. Eu acho que ele fez uma aposta muito arriscada. E, cara, bom, eu quase não falei nada do Dudu Fit ainda, mas acho que ficou nítido. Pra mim, o Dudu Fit vai ganhar essa competição. Por que que eu acho isso? Botando a foto do Dudu Fit aqui, você já percebe o que? Não só o Dudu Fit tem uma estrutura melhor que a do Gunning, o Dudu Fit ele parece ser um cara maior que o Gunning, ele é um cara mais preenchido, os ventos musculares são melhores, e o Dudu Fit não tem ponto fraco. Da mesma forma que tu olha o Gunning, lembrando que eu estou usando a foto em comparação da última competição deles, nós não temos como saber como eles vão chegar na próxima competição, principalmente o Gunning que agora está harmonizando. Você vê que o Gunning nitidamente tem um ponto muito fraco no físico dele, e ele tem poucos pontos fortes entre aspas, mas ele é um cara mais equilibrado no restante do físico e tem um ponto fraco muito fraco. Tu vê que as pernas dele falta mesmo. E aí não é que falta um lado todo, falta tudo. Falta glúteo, falta posterior, falta quadríceps, falta profundidade de corte, falta tudo. O Dudu Fit, não. O Dudu Fit tu não vê nada que falta dele. O único ponto fraco do Dudu Fit, entre aspas, é que ele não tem uma cintura tão fina. E isso pode atrapalhar ele em algumas poses. Mas isso é uma questão mais de comparação. Se ele conseguir segurar a cintura dele e continuar preenchendo o físico dele, então continuar aumentando as pernas, continuar aumentando a expansão de dorsal dele, vai meio que compensar. A expansão dele, entre aspas, também é um ponto fraco, mas é uma questão de proporção. Como a cintura dele é um pouquinho mais grossinha, parece que a dorsal dele não expande tanto. Mas, tirando isso, o físico do cara é perfeito. Ele tem um braço absurdo, um braço que chama muita atenção, um peito extremamente bom. Olha a diferença de aspecto de musculatura de um quadríceps pro outro, dele pro do Gunning. Claro, o Gunning não competiu, estava em jejum, ele não carbou, blá 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 blá. Mas muito difícil acreditar que ele vai chegar nesse nível. Profundidade de corte, não só profundidade de corte, mas o Dudu Fit ele fibra os músculos dele. Quando tu vê uma profundidade, tu vê que ele parece um músculo mais denso, músculos mais maturados, sem ser, porque o Dudu Fit é até mais novo que o Gunning. Acho que o Dudu Fit até treina menos tempo que o Gunning. Só que um dos fatores que eu acho que nós temos que se atentar, e por que eu acho que tem essa diferença de aspecto, é o treinamento. O Dudu Fit treina muito melhor do que o Gunning. O Dudu Fit ele realmente tem um treino muito intenso, muito bem programado, e o coach dele é o Pacho. Então, ele é um cara que sabe o que está fazendo. Ele, na finalização, eu tenho certeza que vai ser muito tranquilo. Eu acho que ele vai perder o mínimo de massa muscular possível. É um cara que também faz o trabalho. Ninguém chega nessa condição que ele chegou sem fazer o trabalho, sem se esforçar para isso.
Então, o Dudu Fit ele tem um treino muito otimizado, muito bom. É um treino realmente simples, não tem firula, não tem drop set, não tem bisset, não tem nada dessas papagaiadas. Ele só vai lá, faz a técnica perfeita, o mais pesado possível e semana que vem ele volta e tenta fazer mais. Acabou. É um treino muito, muito bom e isso dá diferença. Então, se houver essa disputa, que eu acho que vai haver, que eu acho que vai ficar muito feio qualquer um dos dois fugir agora, se houver essa disputa, eu acho que o Dudu Fit vai levar com uma certa tranquilidade ainda. O que eu acho que pode acontecer se o Gunny quiser ganhar? Primeiro, o Gunny vai carcar a mão nos hormônios, ele vai tomar muita bomba, mas muita mesmo, que nem um cara que inicialmente ele gosta de tomar bomba, e ele precisa ganhar agora, então ele vai tomar muito mesmo. E o outro fator preponderante que eu acho que se ele quiser ter uma chance, se ele quiser ganhar do Fit ou passar o carro, como ele falou, ele teria que mudar o coach dele, que eu acho o coach dele bem ruim, e mudar o estilo de treino dele. Porque tanto que se ele voltar pro coach dele, o coach dele vai treinar ele de novo e aí isso é uma bosta completa. Então, eu acho que isso vai acontecer. Quase certeza que não, cara. O Gunn, ele parece um cara que ele gosta muito dessa parada. Ele realmente acredita nessas convicções dele. Que drop set é bom, isometria é bom. Todas essas bobagens, assim, que só vai atrapalhar teu treino, o Gunn gosta de fazer. O Gunn é um cara que gosta de botar muito peso e fazer curtinho o movimento. Gosta de fazer parcial alongado, assim. Então, isso vai cobrar um preço no físico dele. E eu não acho que ele percebeu, que ele pensa que isso é um problema, isso vai atrapalhar o resultado dele. E é aí que a situação fica complicada, porque se você não percebe, ou se você não encara algo como um problema, não tem como você buscar uma solução para ele, não tem como você melhorar, porque na sua cabeça não tem que melhorar. Então, se o Gunny não perceber, se o Gunny não entender que o treino dele é ruim, que esse treino não vai levar grandes coisas, não vai transformar ele num outro nível, não vai fazer ele ganhar um Pro na Open, que é o que ele quer, e tudo bem ele querer, não acho isso errado, vai ter muitas complicações, vai ser muito difícil, e eu acho que ele não ganha nem do Dudu Fit. O Dudu Fit, ele não só tem uma genética muito superior à dele, como ele também faz os outros quesitos melhor. Ele treina melhor, o coach dele é melhor. Questão de pose, não vou nem falar isso, eu acho que o Dudu Fit posa um pouquinho melhor, mas isso aí acho que tem relevante. Se o Dudu Fit posar mal e o Gunny posar bem, eu acho que o Dudu Fit ainda ganha. Então comenta aqui embaixo qual a sua opinião, quem dos dois leva e por que isso. Eu acho que o Dudu Fit vai ganhar porque ele tem a genética melhor e ele faz o serviço mais bem feito. Acredito que ele treina bem melhor e no final das contas isso vai fazer muita diferença. Principalmente para um cara que tem uma genética superior. E até respondendo uma pergunta no começo do vídeo sobre o quanto essa genética pode compensar, o quanto as outras coisas podem compensar a genética, cara, isso é tudo meio que limitado, tá? Você pode compensar a sua falta de genética com esforço? Pode. Mas você sempre tem que torcer com uma pessoa que não tem a genética, não se esforce também. Que não é o caso aqui. O Dudu Fit ele se esforça muito, ele só não tem hormônio. O Gunny se esforça também, só que ele tem um hormônio, só que o esforço do Gunny é subiótico. O Gunny poderia estar se esforçando bem melhor, sendo um esforço bem mais eficiente. O Dudu Fit não, o esforço dele é 100% otimizado. Então, no final das contas, eu acho que ainda vai pender pro Dudu Fit. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Assiste aqui o vídeo, vou botar aqui no card no final o vídeo do Dudu Fit. Se você quiser saber como o Dudu Fit construiu esse físico dele, lá eu fiz um vídeo bem completinho e acho que vai ser super legal, super bacana de você assistir. Tem muita coisa pra aprender naquele vídeo também. Então, te espero no próximo vídeo do canal. Até a próxima. Tchau.